Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, dessa vez vocês não vão ver meu rosto, mas enfim, voltei com os vlogs. Fazia muito tempo que eu não gravava vlogs. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz isso, mas enfim. Hoje eu tô aqui então pra fazer uma tentativa, um vídeo teste. E aí vocês me digam se vocês gostarem, enfim, desse estilo de vídeo. E foi completamente inspirado no canal da Nina, né? Da Nina, do canal Nina e Suas Letras, que eu acompanho há um tempão, então vou deixar o link aqui embaixo. E qual é a ideia desse tipo de vídeo? Eu já tenho separado então os livros, eu irei ler agora no mês de março. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards, né? E aqueles livros lá, então, eu vou tentar ler todos no mês de março. Como uma forma de dar uma diversificada no conteúdo aqui do canal, né? Tentar estudar um pouco mais de literatura também, eu resolvi fazer essas junções, né? Então, para não comprometer então os livros que eu já tinha me proposto, eu resolvi então trazer para vocês uma espécie de study vlog. E no caso o livro escolhido foi esse aqui, Mutações da Literatura do Século XXI, da Leila Perrone Moisés, essa professora da USP. Ela é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Esse livro, como é um pouco mais teórico, né, ele vai se propor então a falar sobre essas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos séculos, enfim, na produção literária, no fazer literatura, a leitura e, né, falar com vocês então do primeiro capítulo, né. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, caso alguém se interesse. São divididos em duas partes. Então a primeira é Mutações Literárias e Culturais e a segunda é a Narrativa Contemporânea. Na primeira, eu acredito que a autora vai se ater na contextualização. Ela vai então trazer pra gente uma abordagem um pouco mais analítica de como é que anda esse contexto, como é que essas coisas vieram sendo mudadas ao longo do tempo, aquela coisa toda. E a segunda parte, eu acredito que já seja então uma análise mais profunda, talvez com exemplos de texto, de trechos, enfim. Então a ideia desse vlog é ler a apresentação e o primeiro capítulo chamado O Fim da Literatura. Eu coloquei esse caderno aqui, é um caderno caderno grandão mesmo, normal, de escola, digamos assim, que eu uso apenas para estudar coisas por fora, né, da faculdade. Tinha algumas anotações aqui, mas enfim. Então caso eu veja alguma coisa interessante, eu vou passar daqui pra cá, certo? Bom, aqui logo na página 8, né, logo no inicinho, o que a autora vai propor então era aquilo que eu já tinha comentado, né? É uma contextualizada, uma pergunta essencial que vai que vai direcionar todo esse livro, que é então o que é a literatura. E aqui logo no início ela fala que por muito tempo a definição de literatura ela foi se moldando, né, durante os séculos. Para a própria professora, ela acredita que esse conceito de literatura, ele depende principalmente, não de uma questão temporal, essencialmente, mas uma questão de contexto, né? Então, onde essa literatura está sendo produzida. E essa definição, ela acaba sendo moldada a partir de então. Achei isso aqui muito interessante. Bom, então eu acabei marcando aqui também na página 9 uma quote muito interessante sobre o ensino da literatura, né? Então a professora está dando uma contextualizada sobre o século XIX, em como, ela não especificou em que contexto, em que país, mas ela fala que o ensino da literatura ela estava atrasada, porque o que estava sendo passado não estava sendo analisado a produção contemporânea, né, da época, e sim que estava então lendo ainda os antigos, enfim. Aqui fala o seguinte: sempre atrasado com relação à produção. O ensino da literatura, no fim do século XIX, ignorava os escritores vivos. Era ainda o ensino da retórica clássica e da análise filológica dos textos canônicos da antiguidade e dos séculos precedentes. Então, se a gente for pensar hoje, como é que será que está o ensino nas escolas? A gente sabe, talvez, a gente sabe não, mas assim, acredito que para as
que nas aulas de literatura, se você for professor pode me corrigir, ainda são passados os mesmos textos, os mesmos autores, e a produção contemporânea, né? Eu sei que é importante a gente ler os clássicos, pra gente saber o que foi produzido no início, pra depois a gente ler o contemporâneo. Só que aqui ela tá dizendo que não, esses contemporâneos, escritores vivos, né, estavam sendo então colocados de escanteio. Bom, aqui na página 11, ainda na apresentação, né, já está terminando a apresentação já, a autora está falando então sobre como o ensino da literatura, ainda assim no século XX, né, então ali da década de 1960 para frente, este ensino ainda se encontrava de certa forma reduzido. Não na quantidade de aulas, nem nada do tipo, mas a forma como as pessoas lidavam com o ensino da literatura se perdeu de certo modo. Né? E aqui também está falando sobre as diversas definições de o que é literatura, né? Ela cita aqui a definição do Roais, né, que é um dicionário da língua portuguesa, onde fala que literatura é o uso estético da linguagem escrita. E ele segue: o conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético. Esse valor estético está ligado, não se sabe mais, se a estética, então a forma como o texto é escrito, né, que é um adjetivo correlato à arte, e à beleza. E aí ela fala que essas palavras, durante o século XX, foram criticadas, foram problematizadas por filósofos e completamente desacreditadas pelos artistas da época. Né? Qual é a definição que hoje, 2020, a gente pode, né, considerar ser literatura? A autora está falando, então, sobre essa definição do que é um cânone, o que é arte, como é que a gente consegue definir a literatura baseado em opiniões de críticos literários e pessoas que ensinam literatura, né? Então, pessoas especializadas. Mas será que os parâmetros que essas pessoas usam são os parâmetros que a gente pode utilizar hoje, no nosso século, ou são os parâmetros fixos do século XX? Então, gente, eu botei a câmera para gravar porque eu não sabia que ela estava com pouca bateria. E vocês podem ver aqui que eu já desisti do caderno, não é mesmo? Bom, então, eu já terminei de ler a apresentação. É uma apresentação muito boa, eu gostei bastante. Ela dá várias entradas, várias contextualizações, várias opiniões. Isso eu gostei muito, né? Então, você dá a sua referência, dá opiniões diferentes da sua. Gostei. Então, vamos então para a primeira parte: mutações literárias e culturais. A literatura é uma instituição que consiste em transgredir e transformar, portanto, produzir. Sua lei constitucional, ou melhor, em produzir formas discursivas, obras e eventos, nos quais a própria possibilidade de uma constituição fundamental é, pelo menos, ficcionalmente contestada, traída, desconstruída, apresentada em sua própria precariedade. É uma definição bem divergente daquelas que ela deu inicialmente, né, na apresentação do livro. Eu achei isso incrível. E quando ele fala aqui, né, de obras e eventos, eu acredito que ele não estava se atendo apenas aos clássicos, aos cânones. É você escrever uma literatura que faça por valer a pena, entendeu? Aqui na página 20, a gente vai acabar então entrando num assunto um pouco mais que eu acredito ser aprofundado na disciplina de estudos literários, certo? E aqui a professora vai acabar colocando, né, a Leila vai acabar colocando pra gente então definições do Jean-Paul Sartre, né? Ele escreveu então aparentemente este texto chamado O que é literatura, que é a literatura. E ele colocou algumas definições e eu achei essa aqui interessante. O livro não é como um utensílio, um meio com vistas a um fim qualquer. Ele se propõe como fim à liberdade do leitor.
Escrever é transformar o real. A literatura é o desvendamento do real. O texto literário é livre, isto é, não é um instrumento visando a qualquer fim a leitura como criação partilhada. A despersonalização do escritor e do leitor com relação às suas emoções pessoais. A literatura como ambição de revelar a totalidade do ser. A literatura como exercício da liberdade, inseparável da democracia. O engajamento literário proposto por Sartre nesse ensaio não tinha relação com a literatura de mensagem, com a literatura política panfletária, era o engajamento com as potencialidades do ato de escrever. Ora, Sartre conclui seu famoso ensaio com a seguinte observação, a advertência. A arte de escrever é o que os homens fazem dela. Eles a escolhem, escolhendo-se a si mesmos. Se ela estivesse fadada a se tornar pura propaganda ou puro divertimento, a sociedade recairia na vida sem memória dos himenópteros e dos gastrópodes. É claro que isso não é muito importante. O mundo pode passar muito bem sem a literatura, mas pode passar ainda melhor sem o homem. Grito! Dentro aqui dessa definição, né, porque o primeiro capítulo deste livro, então, é o fim da literatura, a gente, além de ter tido essa contextualização através da autora, a gente vai ter, então, acesso a opiniões de personagens, né, de personalidades do século XX, que escreveram sobre o fim da literatura, né, o possível fim da literatura. A gente tem, então, a visão de Sartre, né, como eu falei aqui em várias das suas definições. Ele era um pouco mais otimista, pelo menos neste texto aqui. Logo depois, em 1959, Maurice Blanchot, ou Maurice, não sei, ele vai ter uma visão um pouco mais pessimista sobre esse declínio da literatura, né? Ele fala que o prazer estético, né, o valor dessa literatura, só vai estar fadado aos museus, às galerias, às exposições. Fora disso, a literatura não teria tanto apreço, né? Poderíamos citar outros autores que anunciaram o declínio, e talvez o fim da literatura. Ficaremos, porém, apenas com esses importantes teóricos do século XX, porque o que nos interessa não é historiar esse suposto declínio, mas apenas indicar alguns textos básicos sobre o tema. Uma das causas mais aventadas é o impacto das mutações tecnológicas, em especial a informatização, que se por um lado beneficia a produção e o comércio de livros, por outro privilegia a leitura rápida em detrimento da leitura lenta e reflexiva, a quantidade em detrimento da qualidade. Aqui na página 24, né, já no finalzinho desse capítulo sobre o fim da literatura, a autora vai colocar aqui pra gente a opinião deste autor aqui, deixa eu até ver o nome dele, Günther Kuhnert, né, ele é um autor alemão. Ele escreve que o perigo, né, que coloca a literatura então nessa berlinda, se dá principalmente pela questão da preocupação em se escrever um texto onde esse mesmo texto possa servir para as próximas gerações. Então, um texto que envelhece bem, né? E aí a gente poderia já puxar a discussão para os cânones da literatura, né? Então, aqueles textos que perduram, ou seja. Como escrever para pessoas que já falam hoje uma outra língua, sentem de maneira diferente, agem e reagem de outro jeito, para além da moral tradicional que se tornou assustadoramente frágil. Enfim, isso é algo a se pensar. Quantos livros que você leu, quantos livros que você tem em casa, que eles vão ficar para a posteridade? Quando se fala do fim da literatura, trata-se do fim do tipo de literatura, aquela da alta modernidade. Aquilo que assistimos hoje na esfera literária confirma as predições de Paz sobre o término de uma fase de modernidade. Os leitores talvez tenham mudado mais do que os escritores. Leitores conservadores, como George Steiner, comentando uma tela de Chardin, o filósofo lendo, lamenta a perda da arte da leitura em nossa época e conclui. As alternativas não são animadoras. De um lado, temos a vacância do intelecto, ruidosa e vulgar. Do outro, o recuo da literatura para dentro das vitrines dos museus. Temos as abomináveis simplificações esquemáticas dos clássicos, com versos pré-dirigidas e banalizadas. Por um lado ou por outro, as ilegíveis edições eivadas de notas de vários comentadores. A arte da leitura precisa reencontrar seu caminho, ainda que a duras penas. Se falhar, se uma leitura bem feita passar a ser apenas um artifício do passado, um enorme vazio passará a ocupar nossas vidas e teremos perdido para sempre a serenidade e a luz que emanam da tela de Chardin. Nossa, gente, eu amei essa quote aqui, peraí. A literatura se tornou coisa do passado? Será? Nunca se publicou tanta ficção e tanta poesia quanto agora. Nunca houve tantas feiras de livros, tantos prêmios, tantos eventos literários. Nunca os escritores foram tão mediatizados, tão internacionalmente conhecidos e festejados.
Fica claro, então, que quando se fala do fim da literatura, não estamos falando da mesma coisa. A literatura a que nos referimos é a que se manifesta em determinados textos, escritos numa linguagem particular, textos que interrogam e desvendam o homem e o mundo de maneira aprofundada, complexa e surpreendente. Na profusão de obras atualmente publicadas, quantas correspondem a esta definição? Bom, gente, então eu terminei de ler o primeiro capítulo, né? Eu adorei, já fiz várias marcações. A gente leu e refletiu um pouquinho sobre o fim da literatura. Será que essa literatura realmente está se esgotando? Quais são, então, as futuras concepções, né? Os futuros conceitos para essa literatura? Quais foram, então, os escritores que falaram sobre isso? Quem foi que tinha uma opinião um pouco mais otimista? Quem tinha uma opinião um pouco mais pessimista? Eu realmente gostei muito. A autora, ela escreve de uma forma gostosa, você não quer parar de ler. E é isto, gente. Eu acho que é uma boa forma da gente analisar, né, ter uma reflexão um pouco mais acentuada sobre os textos que nós estamos lendo. E é sempre bom, né, fugir um pouquinho da nossa caixinha. O segundo capítulo, então, é a literatura na cultura contemporânea. E se você tem esse livro em casa e quer ler com a gente, só bora. Quando esse vídeo for ao ar na quarta-feira, eu já vou ter decidido se eu irei ler, então, de cabo a rabo para fazer um vídeo só, né, de resenha, ou se eu irei, então, fazer vários vlogs. Enfim, então me acompanhe lá no Instagram, é muito importante. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de clicar no gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam com as coisas que eu falei aqui. Ative a notificação, né, aqui no sininho do lado do nome inscrever-se e compartilha. É isso. Até a próxima. Tchau.